Olá! Hierarquias. Gente, não adianta correr. Nós temos que obedecer depois da vinheta. Antes do vídeo, vou te fazer um pedido. Te inscreve no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário e compartilhe esse conteúdo, para que ele possa chegar no maior número de pessoas possíveis ao redor do planeta. Você vai estar ajudando muita gente. Pois é, mediunidade. Se você tem, vou te dizer o seguinte: você tem uma obrigação assumida antes de vir. Lá do outro lado, quando você um dia percebe que precisa encarnar, porque deve muita coisa, né? Quando você já tem essa consciência, porque muitos não têm essa consciência, você até pode ter um plano reencarnatório, mas com certeza eles vão te dar a mediunidade e a obrigação de trabalhar aqui embaixo para a luz. Já que o único jeito de se libertar das tuas mazelas e curar o mal que você fez é esse. Não tem outra solução. Pois as energias criadas são de tua responsabilidade e de mais ninguém. Você pode sim dar o teu tempo, aprender as técnicas de limpeza ensinadas aqui e trabalhar limpando as energias em primeiro lugar. Mas a realidade é que os mentores vão te mostrar o que tu fez. E o melhor jeito é você ter uma técnica e conexão suficientes para que no momento em que eles trouxerem às tuas vistas o que você fez, você saiba lidar com energia e saiba para onde enviar, para quem pedir perdão, para quem pedir encaminhamento. Encaminhamento dos campos que abrem das energias e para quem pedir o desligamento desses campos. O detalhe aqui é que se você não conhece a hierarquia que trabalha no planeta, você não tem como apelar. Este vídeo trata de quem comanda e quem obedece. Vamos começar aqui por baixo, pois se você não consegue ter ideia, acredita que está em um lugar bom, você realmente não sabe onde está. A Terra é um planeta de expiação. Isso todo mundo já sabe. Mas vocês entendem o que é de fato expiação? Gente, expiação quer dizer purificação de crimes ou faltas cometidas através de penitência, castigo, cumprimento de pena, sofrimento compensatório de culpa. Então, quando os irmãos de luz me dizem para que eu não sinta culpa, eu não tenho que sentir, mas é inerente às penas esta culpa. O que você precisa entender é que estamos em uma prisão. O
planeta Terra é um cárcere onde estamos para aprender através dos nossos próprios erros do passado e desta vida também. Nestes tempos, dependendo do erro que você comete, da gravidade, né? Nesta própria encarnação, você já consegue pagar por ele. A grande questão aqui é você errar mais e ter mais o que purgar, além daquilo que você veio já para purificar. Purificar. Esta é a palavra que, neste momento, melhor se encaixa nesta definição, pois as energias que carregamos de nossas vidas pregressas são muito pesadas, já que em sua maioria são energias ligadas aos tronos infernais dos 7 pecados capitais, que ali estão para segurar o mal que nós mesmos criamos. Entendam, o mal e suas criações partiram e partem de nós, e claro, de outros seres que também se perderam na existência, causando imensos problemas em outros locais do universo. Então, foram todos, ou quase todos, trazidos para esta região na borda da galáxia, para que não se alastrasse e para que pudesse ser contido, antes que se espalhasse demais. O responsável por esta ideia vem tentando nos ajudar há um bom tempo, mas não conseguiu nos mostrar, apenas através de suas palavras, qual a ideia deste local. Quando o Mestre Jesus assumiu a bronca para tentar ajudar estas almas, quando outros queriam simplesmente eliminar tudo, ele trouxe uma nova esperança para todos nós. E nós deixamos passar ao longo das encarnações. O Mestre Jesus é o nosso regente, ou melhor, o regente do universo local, acompanhado de 2 tronos divinos mais, que são o Pai Orunmilá, Criador das coisas, e o Arcanjo Miguel, o Criador e amparador da lei divina, de acordo com o projeto do Mestre Jesus. Então, quando os evangélicos dizem que somente Jesus salva, eles estão corretos. A nossa saída deste sistema depende de zerarmos as contas, os débitos que adquirimos durante nossas incursões, neste e em outros orbes nos sistemas oriundos do universo local. Para isso, o projeto dele contempla 7 portais, que são as portas de luz que levam para o plano divino, ainda dentro do universo, de onde ele e os demais criadores coordenam este projeto. Ainda temos o seguinte: quando o Arcanjo Miguel, por algum motivo, precisa se retirar do sistema, o Arcanjo Gabriel assume o posto do comando da lei divina. Dito isto, precisamos entender nossa condição em relação à condição deles, quero dizer, do Mestre Jesus e dos demais citados. Estamos em uma condição de escuridão material, quer dizer, não existe luz divina aqui embaixo, mas sim a condição mínima de luz para que o corpo humano exista e nos dê guarida para que possamos colocar em ordem as energias que nos cercam.
O corpo é como um escafandro onde nosso espírito entra para poder suportar as trevas que criamos e somos responsáveis. E seremos responsáveis por limpá-las, obviamente. Nossa força mental está voltada para os comezinhos humanos diariamente. Então, não conseguimos elevar nossa frequência para conectarmos à energia divina, já que, para não macular o corpo humano, esta frequência permanece longe. A luz destas frequências queimaria toda a Terra, se elas aportassem por aqui. Não é possível que isso aconteça. Então, precisamos de alguém que faça esse meio de campo e leve nossas preces até os pés das divindades que criaram tudo isso e nos deem uma chance de sermos libertos. Quem são estes, Marcelo, afinal das contas? Bom, eu posso falar sobre as linhas que são responsáveis por isso. Mas falar sobre os espíritos, bem, aí eu já não posso, porque existe um sem número destes espíritos com grau de elevação necessário para estas tarefas que está trabalhando no sistema neste momento. Então, vou falar sobre a linha de energia. Dentro da Umbanda, temos os primeiros que controlam a nós e ao mal que nós criamos e que alimentamos durante nossas existências, que são os Exus. Esses são os responsáveis pelo nosso traquejo inicial, já que são convocados para nos assumirem aqui perante a lei divina. E aceitam estarem aqui imersos nas sombras conosco, nos orientando e ajudando a nos limparmos das energias que criamos. Se você tiver que pedir em sua oração, peça primeiro ao teu Exu a licença e que ele possa encaminhar teu pedido adiante. É o mínimo de respeito que você pode ter por quem te acompanha nos teus infernos. Se você quiser ir mais adiante, que a tua oração chegue mais adiante, a próxima energia na escala é a energia de Ogum. Esta energia é a linha que traz a lei divina. É o representante da lei divina mais próximo de nós. Os espíritos que trabalham nesta linha de energia são responsáveis pelo filtro da lei que você quebrou. Se na tua oração ele entender que deve levar para cima, ele leva. Se não, vai ficar guardada para o momento em que você precise, desde que mereça e já tenha aprendido a lição. Quando você está de fato se conectando com a energia que precisa, através da tua oração, então você pode pedir para que a oração que o Pai Ogum recebeu através do teu Exu seja entregue ao arcanjo Miguel, ou seja, ao trono da lei. Somente então, ao trono divino, né? Esse é o trono divino da lei. Somente então ela será avaliada e se você realmente estiver pronto, sua oração será entregue aos pés do Mestre Jesus. Energias maldosas ou impregnadas de mal de algum tipo não são levadas para cima. Entendo que por um simples fato, elas, as energias, não suportam a luz extrema e não têm condições de chegar lá. Tudo que é feito verdadeiramente de coração consegue chegar até as divindades. Caso contrário, é desperdício de energia e tempo aqui embaixo. Entenda,
tudo deve passar pelas hierarquias para poder chegar ao divino. Quem julga tuas orações e as define como verdadeiras ou não, para serem levadas ao divino, é esta hierarquia. Vamos aos tronos infernais. Cada trono destes tem sua ligação na luz, como se fosse uma escada, com degraus que você tem que ir subindo. Claro, nem todos estão ligados em todos os tronos, nem todas as pessoas estão ligadas a todos os tronos, mas estão ligados em algum. Ninguém está neste planeta a passeio e precisa resolver suas pendências. Sim, elas, de alguma forma, têm um quantum de energia maldosa guardada na escuridão. E é esta energia que você precisa limpar. Quando você consegue se limpar desta energia e vai subindo a escada, você se conecta com os tronos dos orixás regentes planetários. Se você conseguir isso, é muito. Pois quer dizer que você saiu dos domínios infernais e está nos domínios do aprendizado dos orixás na Terra. Estes são os teus portais principais na vida, já que quando você não está nos infernos, está na Terra. Estes são os portais equilibradores que vão te dar acesso à elevação dos portais divinos. Quando falamos em Oxum ou Oxalá, são metas a serem alcançadas e não sentimentos sentidos. São elevações que nos farão passar por estes portais, completando nosso espírito, remontando, curando, juntando todos os nossos pedaços. Trabalhamos para isso. E por fim, quando da nossa elevação, quando estivermos conectados a esses portais mais elevados, poderemos solicitar nosso aprendizado nos campos para a ascensão aos portais divinos. Que são os três, né, pessoal? O portal do Mestre Jesus, o portal de Orumilá e o portal dos arcanjos. Temos tempo de trabalho em cada degrau. O aprendizado ocorre em cada degrau da elevação em que nos encontramos. Então, este processo geralmente não é rápido, mas pode ser avançado a grandes passos se você dedicar diariamente orações de recolhimento e trabalho em si mesmo para a sua limpeza. Aplique técnicas de recolhimento, perdão, desligamento, cortes, encaminhamento e tudo o que você pode ter aprendido durante a sua caminhada espiritual até hoje. Não desista, seja forte e acredite que os Exus estão te olhando, querem o teu melhor, querem a tua educação e que você saia dos domínios deles e os encontre na luz, no alinhamento para seguir a caminhada da evolução e não amarrado nos teus infernos em sofrimento, sem saber por que está preso ali, tendo eles como seus carcereiros e não como seus amigos e professores. Você escolhe. Aprenda a hierarquia que comanda este planeta. Aprenda a entendê-la e a compreendê-la. E a aceite. Você vai viver muito melhor. Eu sou Marcelo Guimarães e trago para vocês a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, ativa o sininho. E o mais importante, gente, deixa
a tua pergunta, que eu vou te explicar com o maior prazer. Espero vocês no próximo vídeo. Vem comigo, vem bater um papo.